Paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar, por favor. Uma alegria muito grande poder estar aqui pela primeira vez, não na cidade de Votuporanga, mas conhecendo essa igreja, conhecendo os irmãos, pastor José, sua esposa, família. A gente já sentou lá em cima, já tomou um café, e eu estou muito feliz. Eu sou pastor já. Passei de 24 anos na mesma igreja, pastorei a primeira igreja batista lá em Junquerópolis. Saí do seminário, solteiro ainda, fui para lá e estou lá até hoje. Deus me deu a graça de casar. Pastor tem muita sorte, irmãos. Deus tem muita misericórdia de pastor. Eu consegui casar e já estou casado agora já passamos de 23 anos. Eu tenho uma filha de 16 anos chamada Esther. E Deus tem nos abençoado nesses anos. Há um pouco mais de 15 anos eu comecei um trabalho aqui em Andradina, um pouco mais perto de vocês. Já estou lá, já passamos de 15 anos na terceira igreja batista. Então, devagarzinho a gente vai se conhecendo. Pastor Mateus de Dracena, que é um discípulo amado, pastor lá da igreja batista Boas Novas de Dracena, veio comigo. Dracena é pertinho de Junquerópolis, fica a 10 quilômetros. E é uma cidade muito legal. O Claudemir e o Mariano de Auriflama, que abriram essa porta para mim poder estar aqui, conhecer o pastor José e vocês. Muito bem, vamos trabalhar. Eu vim aqui para servir vocês. Pastor, irmãos, o pessoal olha para pastor e você me vê aqui em cima com o microfone na mão. Eu sou só um garçom. Você pensa que você chega numa mesa, senta e o garçom vai servir. Quem sou eu aqui essa noite? Só o garçom. Eu vim aqui servir para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Então eu vim aqui só para servir vocês. Aquilo que Deus falou comigo, aquilo que eu recebi do Senhor, é aquilo que eu também vou entregar. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá o que não recebeu. Então eu pedi para Deus uma palavra. Quando a gente vem a primeira vez assim numa igreja, eu sou pastor, então você imagina, eu estou pregando na mesma igreja há quase 25 anos. Eu não sei como é que aquele povo aguenta, mas tão firme lá ainda, graças a Deus, né? Porque você já parou para pensar, você ouviu o pastor 24, 25 anos, né? Então, eu não sou um pastor itinerante, eu sou só um pastor local. E de vez em quando a gente sai e serve a Deus em outros lugares. Então eu tenho, prego quase todos os dias, e eu fico pensando, o que eu vou pregar para vocês? Então busquei em Deus, pedi algo, e eu quero trabalhar uma coisa muito simples com vocês. Vamos trabalhar a história de Abraão. Vamos extrair algumas lições, e você vai voltar para casa e dizer assim, eu entendi o que o pastor Jeto pregou. O que eu pregar hoje aqui, você vai pregar para qualquer outra pessoa. Esses dias atrás, pastor José, foi interessante que ia ter batismo e eu estava com a minha agenda aberta assim, então eu acabei atendendo algumas pessoas que iam se batizar, geralmente os outros pastores, alguns coordenadores que fazem isso. Mas eu decidi que eu ia também atender algumas pessoas que iam se batizar, e todos passam por uma entrevista. E entrou uma senhorinha no meu gabinete. E eu disse, tudo bem e tal, qual é o seu nome? Estava preenchendo a ficha, porque ela ia se tornar membro da nossa igreja. Eu disse, a senhora vai se tornar membro, vai se batizar? Não, pastor, eu já fui batizado. Eu falei, tudo bem, quantos anos a senhora tem? Pastor, eu estou com 70 e lá vai pedrada, eu não lembro agora. Eu falei, da onde que a senhora vem? De que igreja que a senhora vem? Por que a senhora veio aqui? Falou, pastor, já é o seguinte, eu sou analfabeto. Não sei ler, não sei escrever. Eu carrego a Bíblia porque eu gosto, mas não sei ler nada. E eu ouvi o senhor pregando na rádio. Aí eu falei, eu vou lá naquela igreja. E eu fui na igreja, pastor, e o senhor prega assim meio analfabeto. Aí eu não sabia se era um elogio ou se era uma crítica. Falou, o senhor prega assim meio analfabeto. Eu falei, mas me explica direito esse negócio, que é meio analfabeto? Pastor, o senhor prega de um jeito que até o analfabeto entende.
Eu volto para casa e eu prego tudo para o meu velho, porque o meu velho não vem para a igreja de jeito nenhum. Mas tudo que o senhor prega, eu chego lá, eu prego de novo para ele, e ele fala: mas você aprendeu isso, senhor? Aprendi. Ele falou: então eu era da igreja do missionário, e agora eu quero ser dessa igreja, porque o senhor prega e a gente entende. Então, prepara para ouvir uma mensagem assim, meio analfabeto, entendeu? Que vai dar para todo mundo entender, e vai dar para passar para muitas pessoas lá em casa. Quando a gente fala da saga, da história de Abraão, a gente sempre começa a partir do chamado de Abraão de Gênesis 12. Mas, na verdade, a história de Abraão, a saga de Abraão, ela começa um pouco antes. E eu quero pintar essa tela, esse pano de fundo, para que você veja comigo em que momento Deus aparece, em que momento Deus chama Abraão. Então vamos começar. Gênesis 11, 27. Eu vou ler na NVI. Se puder projetar aí para mim, vai ser mais didático. Gênesis 11, 27 diz assim, ó: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem em Harã, ficaram, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então, vamos aqui parafrasear, vamos pintar essa tela juntos. O pai de Abrão teve 3 filhos. Abrão era o primogênito. Abrão, Naor e Harã, certo? O Harã era o caçula, mas era mais ligeiro, casou rápido e já teve um filho chamado Ló. Ele morre lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Agora está muito pertinho ali, a região do conflito. Ur dos Caldeus é a região do Iraque, bem pertinho do Irã ali, onde tem os conflitos agora, Mesopotâmia. E a Bíblia não fala, e eu não vou dizer o que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz o que moveu o coração de Terá, que ele desejou sair de lá da Mesopotâmia e ir para Canaã, para uma terra que mana leite e mel, para a terra dos filisteus, dos heteus. Nós não sabemos se era um sonho, se alguém falou para ele: olha, tem uma terra maravilhosa, tem uma terra, e ele sonha, e ele chega para a sua família e diz: vamos comigo. Agora eu estou parafraseando. O Naor e a Milca dizem: nós não vamos não, pai. Vamos ficar aqui em Ur dos Caldeus mesmo, vamos ficar tranquilo aqui, vou ficar perto do meu sogro, da minha sogra, dos meus amigos, eu vou ficar aqui. Aí o Abrão olha para o filho mais velho e diz: desculpa. Aí o Terá olha para o filho mais velho e diz: Abraão, ô Abrão, vamos com o pai? Sara, vamos com o sogro? Ló, vamos com o vô? E o Abrão diz: eu vou, pai. A Sara diz: estou dentro. E a Bíblia diz que eles vão. O Terá sai com Abrão, com a Sara, com a Sarai, com Ló. Eles partem. E eles vão em busca de um sonho, de uma nova terra, de uma nova vida. Mas a Bíblia também não diz, e eu não vou dizer o que a Bíblia não diz. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Porque se você pegar o mapa, você vai ver que exatamente no meio do caminho, eles chegam numa região chamada Harã. E a Bíblia diz que eles se estabelecem, eles ficam ali, no meio do caminho, no deserto. Não sabemos se foi uma doença, se foi uma guerra,
se foi o cansaço, o desânimo, alguma coisa aconteceu e o Terá diz: vamos ficar aqui. E eles ficam. E o Terá vive 205 anos, e a Bíblia diz, e ele morre em Harã. Agora, imagina, agora o Abrão, com a Sara, com Ló, o que a gente faz? A gente fica aqui, irmãos. Harã significa lugar seco, lugar de sequidão, deserto. O Abrão agora vive esse dilema, porque o pai, o seu líder, o pai, o seu exemplo, o seu mentor, agora o pai está morto. E fica aquela questão, e aí a gente vai, avança, continua, a gente fica aqui, morre nesse lugar seco, termina onde o pai terminou, ou volta para trás, volta para Ur dos Caldeus. O que a gente faz? E é exatamente nesse dilema que Deus se revela a Abrão. E agora nós vamos para o chamado dele. Gênesis capítulo 12. Aqui começa o chamado. O que é importante a gente saber? Deus não chamou Abrão em Ur dos Caldeus. Deus se revelou para Abrão em Harã. Foi ali. Quem sai de Ur dos Caldeus é o pai de Abrão. Ali começa a saga. Então vamos ler Gênesis 12, versículo de 1 a 4. Então, vamos lá comigo? Vamos comigo? O pessoal da mídia ligado, nós vamos ler bastante texto. E nós vamos frente, rapidão, hein? A moçada é ligeira. Gênesis 12, de 1 a 4. Eu vou ler vários textos, queria que seja eu falando, vocês projetando. Vamos trabalhar, vamos pegar junto hoje. Olha, o pessoal é demais, hein? Vamos dar um aplauso para esse pessoal da mídia? Porque, olha, é uma benção, hein? A coisa mais difícil do mundo, irmãos, é você pregar quando não tem um pessoal para apoiar. Sozinho a gente não consegue. Então vamos lá. Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai desta terra, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele saiu dali, de Harã. Agora, vamos aqui aprender dois princípios. Primeiro, quando uma geração não cumpre o propósito, Deus não cancela a promessa, Deus não cancela o projeto, Deus transfere para a próxima geração. A geração que saiu do Egito, eles tinham uma promessa de entrar nessa terra, mas a geração que saiu do Egito murmurou, pecou, eles reclamaram, eles murmuraram, e Deus disse: ninguém dessa geração vai pisar a terra que eu prometi. Todos, 40 anos, demorou para que eles tombassem no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Ninguém daquela geração entrou na promessa. Por quê? Porque eles foram desleais, eles não cumpriram, mas Deus não cancelou. A próxima geração, a geração que nasceu no deserto, os filhos, foi a geração que junto com Josué, na liderança dele, atravessou o Jordão e conquistou a terra. Então guarde isso no teu coração. Deus não cancela, os propósitos dele não podem ser frustrados. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus cumprido, ele vai fazer. Mas quando uma geração não faz, ele transfere para outra. Sabe qual é o meu desespero, irmãos? É cumprir o propósito que Deus tem para mim. A Bíblia diz que Davi cumpriu o propósito de Deus na geração dele. O meu desafio, irmãos, o que eu tenho orado e clamado a Deus é dizendo: Deus, aquilo que o Senhor tem para mim, para a minha vida, para a minha geração, a promessa que o Senhor tem feito, eu quero viver, eu quero cumprir, eu quero pisar, eu quero tomar posse.
E eu quero que você receba no teu coração. 2024, Deus me disse, 2024 é o ano de uma expansão sobrenatural. Então abra o teu coração e receba, porque 2024 tem uma aceleração acontecendo, o vento de Deus soprando, o reino está expandindo, Deus está fazendo algo novo na terra. Deus está alargando estacas, alargando as tendas. Deus está fazendo algo extraordinário. E a minha pergunta é: você vai fazer parte disso? Deus não chamou você para morrer em Harã. Deus não chamou ninguém para morrer num lugar seco. O deserto, irmãos, é passagem obrigatória, mas não é morada de quem tem promessa. Não é. Aprendemos uma segunda coisa, presta atenção. A gente precisa entender o espírito da palavra. Quando Deus disse assim: Abraão, sai da tua casa, Abraão, sai da tua parentela. Irmãos, o propósito de Deus não era tirar Abraão da sua família. Não é isso. Sabe, às vezes a gente lê a Bíblia e diz assim: olha, a gente tem um ditado no Brasil que diz: quem casa é quer casa. Nessa cultura nômade, irmãos, todo mundo morava junto, morava em tenda. Então deixar pai e mãe não é sair de casa, mas é cortar o vínculo, é cortar o cordão umbilical, é começar uma nova história, é começar uma nova família. Quando Deus está falando para Abraão: Abraão, sai dessa terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Deus está dizendo: Abraão, sai dessa história. Abraão, sai desse momento. Abraão, você não precisa terminar onde teu pai terminou. Abraão, o teu pai não conseguiu, mas você pode conseguir. Abraão, teu pai não pisou a terra, mas você pode pisar. Abraão, você pode conquistar o que teu pai não conquistou. Sai dessa história de fracasso, sai dessa história de derrota, sai desse deserto. A tua família está num deserto, mas você não precisa continuar lá, porque nós temos uma tendência de repetir a história da nossa família. Nós temos uma tendência de repetir a história dos nossos pais. Essa síndrome, irmãos, vem na vida de muita gente. E a coisa mais difícil que nós temos é de sair dessa história. Ontem eu saí com um rapaz para conversar e ter um tempo com ele. Ele saiu da cadeia não deu 6 meses ainda. Ele ficou 6 anos preso. Dessa última vez, já tinha ficado quase 4 antes. Ele disse: pastor Jetro, eu preciso abrir meu coração. Ele disse: eu não conheço meu pai. A minha mãe, desde que eu me entendo, a minha mãe é viciada e prostituta. Ele tem 2 irmãs. Uma está presa, a outra é prostituta. O tio é um dos líderes do PCC. Ele disse: pastor, eu era pequeno e minha mãe arrumou uma amase, um namorado, e eles brigaram. E eu vi minha mãe pegar uma faca, pastor, e ela cortou a barriga dele. E eu vi as vísceras dele caindo na sala de casa. Ele falou: eu cresci nesse meio do vício, do crime. E ele disse: pastor, eu já fui preso 3 vezes. A última vez agora ficou 6 anos. Saiu agora, poucos meses. Está trabalhando com a gente na igreja. Ele diz: mas eu preciso abrir meu coração, pastor, porque eu também tirei a vida de um homem. Por que eu estou falando isso para você? Porque uma mãe é uma assassina. Agora tem um filho, e o filho segue o mesmo caminho. E o que eu estou pregando para você, eu falei para ele. Eu disse: meu filho, sai dessa história. Você não precisa terminar que nem sua mãe. Você não precisa viver isso. O que Deus tem para você é uma outra história. Eu sei que eu peguei pesado, porque eu estou falando uma história de crime, uma história de droga. Mas às vezes não é isso, irmãos.
Às vezes a gente olha para a nossa família, uma história de divórcio, de traição, de adultério, de meninas que engravidam antes de casar, de homens violentos, de pessoas envolvidas com vícios. E a gente olha, e a gente, quando menos percebe, parece que isso está amarrando, está prendendo a gente. A minha oração essa noite é que essa palavra possa arrancar você, possa despertar você, para que você saia da posição que você está vivendo. Você não pode se conformar, você pode ir além. Talvez a tua família não conseguiu estudar, você pode. Talvez a tua família vive uma vida de contingência financeira, você não precisa terminar assim. Deus está dizendo para você: sai desse deserto, sai desse lugar. Tem uma terra que Deus preparou para você. Você quer ver como é que a gente não está longe disso? Meu pai abandonou eu, minha mãe e minhas duas irmãs, eu tinha 8 anos. Eu cresci vendo meu pai ser violento com a minha mãe, comigo, com as minhas irmãs. Eu cresci vendo meu pai com as amantes. A gente tinha medo dele. Casamento para mim, irmãos, família para mim era um lugar de briga, um lugar de medo, um lugar de xingamento, de violência. E eu entrego minha vida a Jesus, eu vou para um seminário. Eu me torno pastor, solteiro. E eu me lembro que um dia um velho pastor chegou para mim e disse assim: Jetro, você precisa casar. Você precisa ter família. Deus quer te dar filhos. Ele olhou bem nos meus olhos e disse assim: você não precisa terminar igual seu pai. Você pode escrever uma história diferente da sua mãe. Você não precisa ter um casamento fracassado igual dela. Você pode ter uma família que você nunca teve. Jetro, sai dessa história, Jetro. Jetro, sai dessa família de fracasso. Você pode construir uma outra família. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é que isso não está longe da gente? Eu sou um pastor, mas eu tenho medo de sair dessa posição, medo de ter família, medo de ter um casamento, porque isso é um deserto para mim. Então tem muitas coisas que às vezes estão tão perto da gente, que está nos limitando, nos impedindo para avançar. E Deus diz: sai desse lugar, Abraão. Diga aleluia. E graças a Deus, o Abraão vai. Ele chega em Canaã. E Abraão na Bíblia, todo pastor já pregou. Abraão na Bíblia é conhecido como o construtor de altares. Irmãos, Abraão é maravilhoso. Onde Abraão chega, ele constrói um altar. Vamos ler Gênesis 12, versículo 7. Quando a gente fala de construir altares, a gente fala para Abraão que Abraão chega num lugar, ele constrói um altar. Deus fala com ele, ele constrói um altar. Gênesis 12, 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gênesis 13, versículo 18. Gênesis 13, 18. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Onde Abraão chegava, ele construiu um altar. Assim como Noé, quando saiu da arca, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar. E ele e a sua família sacrificaram a Deus. Noé não fez churrasco, Noé não fez festa, Noé construiu um altar. Abraão entendeu isso. E ele chegava num lugar, construiu um altar. Deus falava com ele.
ele construiu um altar? Tudo, em primeiro lugar, era consagrado a Deus. Quando eu preguei essa mensagem, algum tempo atrás, a minha esposa estava começando uma segunda pós-graduação. Minha esposa gosta muito de estudar. Nós fizemos, na época da pandemia, decidimos voltar a estudar juntos, terminamos. Ela disse, eu quero estudar mais. Quero fazer uma segunda pós-graduação. Falei, então, tudo bem. Aí estava voltando de viagem, eu tinha pregado essa mensagem. Ela falou bem assim para mim, meu bem, eu quero levantar um altar. Porque eu vou começar essa segunda pós-graduação. Mas eu não queria começar esse estudo sem primeiro levantar um altar para Deus. Falei, já valeu a pena a mensagem. Porque pastor pregar e a mulher ouvir, já é uma benção muito grande. Ela falou, Deus falou comigo na mensagem hoje. Não comece nada na sua vida sem primeiro construir um altar. Ela disse, eu quero construir um altar. Eu quero entregar uma oferta para que essa pós-graduação possa servir, para que eu possa ainda mais glorificar e exaltar o nome de Deus, para que eu possa ser usada por Deus. Então isso nos ensina o coração de Abraão. Mas, queridos, no capítulo 13, versículo 18, até o capítulo 21, alguma coisa aconteceu com o nosso pai da fé. E é aqui que eu queria chamar a sua atenção. Porque a partir do capítulo 13, que nós lemos agora, Abraão não constrói mais nenhum altar para Deus. O homem que começou levantando altares. A Bíblia diz que a promessa, quando é retardada, a promessa, quando demora, adoece o coração da gente. E a gente percebe que em algum momento, irmãos, o coração de Abraão entra em briga, entra em crise. E o capítulo 15 de Gênesis vai nos revelar um pouco isso, de como está o coração de Abraão para Deus. Vamos ler comigo, Gênesis 15, versículo de 1 em diante. Gênesis 15, de 1 em diante. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um escravo, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Deixa o texto aí, vamos continuar. Irmãos, olha o coração de Abraão. Ô Deus, eu já estou beirando os 100. Eu já estou velho. A minha mulher está velha. Nós saímos de Harão, o Senhor fez uma promessa que eu seria pai de uma multidão, de que o Senhor ia me multiplicar. Mas o Senhor não me deu filho nenhum. Eu estou construindo um altar. Eu estou servindo o Senhor. Vamos parafrasear, eu venho na igreja, eu prego, eu canto, eu dou o dízimo, eu levanto altares. Faz anos e anos que eu estou aguardando, parece que não acontece nada. O Senhor me prometeu um filho, mas não me deu filho nenhum. Vai ser um escravo da minha casa que vai herdar o que eu tenho. Abraão, irmãos, bota para fora o que está dentro da alma dele. Ele está em crise. Agora, Deus é tão misericordioso, irmãos. Olha a sequência. Versículo 4. Então, é a sequência, isso mesmo. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Olha como é que Deus tem paciência com a gente. Seu herdeiro não será esse, Abraão. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu,
assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. A pergunta é o seguinte: era de dia ou de noite? De dia ou de noite? De dia ou de noite, igreja? Era de dia. Pastor José, como é que conta estrela de dia? Não é uma boa pergunta? Era de dia. Primeiro eu vou mostrar para você que era de dia, tá bom? Como é que a gente sabe que era de dia, irmãos? É muito simples. Nós estamos aí agora lendo o versículo 6, certo? Gênesis 15, versículo 6. Quando você vai seguindo, versículo 7, 8, 9, 10, 11. Quando chega no 12, bota o 12 para mim. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. Ou seja, quando Deus disse para Abraão, sai da tua tenda, o sol não tinha se posto ainda. Era de dia. Está provado, certo? Era de dia. Agora, como é que Abraão contou estrela de dia no deserto? É simples, irmãos. Volta no versículo 1 do capítulo 15 que nós lemos. 15, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou com Abraão como? Foi numa visão, pastor Zé. Como é que Deus está falando com Abraão, irmãos? Numa visão. Assim como Deus falou com João na ilha de Patmos, no dia do Senhor, eu me achei em espírito. E o Senhor disse, vem João, só para cá. Como é que João subiu? Como é que João passou por aquela porta aberta? E ele viu a cidade santa. Como é que João teve a visão do Apocalipse? Numa visão. Como é que Deus está falando com Abraão? Deixa o texto para mim, filho. Como é que Deus está falando com Abraão? Numa visão. O que Deus faz? Deus abre a visão espiritual, tira Abraão do natural, leva Abraão para uma dimensão sobrenatural e agora está falando com Abraão. Onde que Deus leva Abraão? Abraão, você vai contar a estrela. Como é que Deus tira Abraão da tenda? Numa visão. Abraão sobe. Igreja, olha para mim. Quem voou nesse espaço primeiro não foi a NASA, não foi os Estados Unidos. Quem primeiro subiu lá em cima foi Abraão. E Deus disse, Abraão, começa a contar estrela, porque assim será a sua descendência. Diga aleluia. É por isso que nós entendemos João 8,56. João, projeta para mim, filho. João 8,56, Jesus diz assim, que Abraão me conheceu, viu o meu dia. Ué, como é que Abraão conheceu Jesus? João 8,56. Comigo, mídia. Abraão, pai de vocês. Olha o que Jesus disse. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Jesus disse, Abraão me viu a minha glória, viu o meu dia, viu a minha majestade. Como é que Abraão conheceu Jesus? Porque Deus levou Abraão numa visão e mostrou o céu por dentro. Deus revelou Jesus para Abraão. Como é que Abraão viu o céu por dentro, pastor? Hebreus capítulo 11, versículo 10. Hebreus 11, 10. Deus diz assim, o escritor aos Hebreus, Abraão era o homem mais rico de toda aquela região daquele tempo, mas ele não construiu nenhuma casa, nenhum palácio. Abraão habitou em tendas. Irmãos, por que Abraão não construiu uma casa sendo rico? Por que Abraão não construiu uma fortaleza sendo rico? Porque ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Pastor Zé, quando Abraão vê o céu do lado de dentro, a Nova Jerusalém, ele diz, eu não vou fazer casa, eu não vou fazer palácio, porque nada compara com aquilo que está preparado. Abraão viu aquilo que Deus já preparou para a igreja. Tem alguém que se alegra hoje nisso? Quando você contempla o céu para o lado de dentro, irmãos, as coisas da terra perdem o valor. Quando você conhece a sublimidade das coisas espirituais, as coisas naturais, elas
elas têm uma outra dimensão. Agora, esse Abraão, que recebeu essa promessa, quando ele para de construir altares, ele deixa de ouvir o céu e começa a ouvir a terra. Eu vou repetir. Quando Abraão para de construir altares, ele deixa de ouvir o céu e ele começa a ouvir a terra. E ele se deita com Agar, gera Ismael, e nós estamos vendo o preço até hoje aqui, milhares de anos depois. Porque o altar, igreja, olha para mim, o altar tem um mistério. Porque quando a gente fala de altar, é muito difícil a gente semantizar as coisas, dar sentido. Tem coisa que você sabe, mas é difícil falar. Por exemplo, se eu pergunto para você, o que é o amor? Quem é você? O que é o tempo? É muito filosófico isso. Então, quando a gente fala de altar, naturalmente, literalmente falando, no tempo de Abraão, no tempo de Jesus, nós estamos falando do Oriente, de Israel, irmãos, onde tem pedra para todo lado. E os altares geralmente eram feitos de pedras. Se construía uma bancada de pedra, se colocava a lenha sobre as pedras, sobre o altar, e sobre a lenha o sacrifício, o cordeiro, um pombo, um novilho, e se ateava fogo, e o sacrifício, o holocausto era consumido inteiramente, e a fumaça subia como sacrifício, como um cheiro suave, como uma oferta agradável ao Senhor. Em algumas culturas os altares também eram feitos de madeiras, mas lá em Israel, principalmente aquela região, eram altares de pedra. Agora, eu e você sabemos que o altar tem um simbolismo muito maior do que pedra, do que animal, do que sacrifício. Pastores, prestem bem atenção. Qual que é o espírito do altar? Por que Deus nos chama para construir altares? Porque o altar é algo que você constrói só para Ele. Quando você vai construir um altar, você vira as costas para as pessoas, você vira as costas para o mundo, e você diz assim: Deus, hoje eu quero levantar um altar para o Senhor. Hoje os meus olhos são só teus, a minha voz, hoje eu estou olhando só para o Senhor. O altar é quando não tem mais celular, nem televisão, nem esposa, nem marido, nem filho. É quando você diz assim: dá licença, eu estou indo levantar um altar, eu vou falar só com Ele, eu vou adorar só Ele, eu vou ouvir só a voz dEle. É quando você vira as costas para tudo, e o teu coração é só dEle. Isso é altar. E para nós que somos pastores, isso é muito importante, porque as ovelhas só seguem o pastor quando o pastor dá as costas para ela, mas os olhos estão voltados para aquele que se assenta no trono. As ovelhas não seguem o pastor de frente, as ovelhas seguem o pastor de costa. Um homem, pastor José, que está indo construir um altar, as ovelhas seguem ele. O Brasil vive uma crise, irmãos, porque tem muito pastor que está fazendo sucesso, mas ele está sempre de frente para as ovelhas e não dá as costas para ela. E você só olha para Deus quando você dá as costas para as ovelhas. Nós estamos seguindo a Jesus, e quando eu estou seguindo a Jesus, você pode olhar nas minhas costas e diz: Pastor Jetro está seguindo Jesus, Pastor Jetro está olhando para Jesus. Então você pode seguir um homem, uma mulher que está construindo um altar e adorando o Deus verdadeiro. A crise do Brasil é que a gente está buscando muita curtição, muitos seguidores, muitos aplausos. Eu tenho muita desconfiança, irmãos, de um pastor, de um líder que está mais preocupado em olhar para as pessoas e não olha mais, e não ouve mais a voz do Espírito Santo de Deus.
O altar, ele fala de um fogo que queima. Quando o altar está incendiado, a obra é feita pelo Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia diz que Deus fala conosco dizendo: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Quando o altar está incendiado, a sarça não consome. Pastor, explica, vou explicar. Quando o fogo de Deus queima, a sarça não consome. Quando a sarça consome, é porque o fogo não está queimando. Eu tenho ouvido muitas igrejas e muitos líderes dizendo: eu estou cansado, está muito difícil, nós estamos sendo consumidos, está terrível. Parece que o capeta está ganhando, irmãos. Quando o fogo de Deus queima, a sarça não consome. Se você está sendo consumido, é porque o fogo parou de queimar. Quando o Espírito Santo de Deus está agindo, não é pela força nem pela capacidade humana. Sabe, eu olho o ano passado nas nossas igrejas, foi o ano que nós mais crescemos, que nós mais multiplicamos. Os nossos pastores, a gente se reúne e diz assim: meu Deus, o que está acontecendo? Como é que pode crescer tanto? Como é que pode multiplicar tanto? Não é fruto de trabalho, não é fruto de estratégia nossa. Parece que, irmão, sabe quando você não explica? Sabe quando, porque as coisas que Deus faz, não explica. Deus trazendo vidas, Deus trazendo liderança, Deus multiplicando sinais, maravilhas. O que é isso? Que não é a capacidade humana, não é a eloquência de um pregador, mas é o poder do Espírito Santo agindo. Porque quando, olha aqui, igreja, olha para mim. Quando Deus aparece, o homem some. Eu estava numa vigília. Pastor José, deixa eu falar isso para o senhor. Eu estava numa torre de oração. O meu turno era da madrugada. E quando eu entrei nesse turno da madrugada, na nossa torre de oração, eu estava orando e Deus me disse assim: Jetro, Enoque andou comigo e ninguém mais o viu, porque eu tomei ele para mim. Ele disse: Jetro, o homem que eu tomo, ninguém mais vê. Se você andar comigo, Jetro, eu vou tomar você para mim, e as pessoas não vão ver você, mas vão ver a minha glória através da sua vida. É por isso que João disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Igreja, ouça porque eu digo pelo Espírito Santo: não se inquiete e não siga quando o homem está aparecendo. Porque quando o homem está aparecendo demais, Deus não aparece. Mas quando o homem diminui, a glória de Deus se manifesta. Deus tem um propósito na vida dessa igreja. Deus tem um propósito na vida desse ministério. Convém que o homem suma, mas que o nome de Deus seja levantado. Rakianai karavasuka namahas. Rikona rakasuka mahaya. Roya yaniri acaba. Oh Senhor, o vento sopra onde quer, irmãos. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Tem hora que a gente não sabe o que Deus vai fazer, mas tem alguém sentado no trono. Ele tem o controle, Ele reina. É Ele que levanta, é Ele que abate, é Ele que exalta, é Ele que humilha. Ele é Deus, Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o varão perfeito. Nele não tem mudança nem sombra de variação. É hora da igreja voltar a olhar para Deus e para o fogo da sarça, e não para o homem. Gênesis capítulo 21, versículo 8. Vamos avançar. Gênesis 21, 8. Irmão, Deus é maravilhoso. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel.
Deus cumpriu a promessa com Abraão. Quando ele menos esperava, 100 anos, Sara com 90. E Sara dá à luz a Isaac. Gênesis 21, versículo 8, diz que o menino, o Isaac, cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. A versão corrigida diz, deu um grande banquete. Diga comigo, banquete. Fala comigo, crente, diga banquete. Joia. Vamos entender isso aqui? Na nossa cultura, irmãos, não tem esse negócio de desmamar. Na cultura de Israel, esse desmamar aqui não tem a ver com mamar na teta da mãe, no seio da mãe. Não é isso. Esse ritual de passagem, irmãos, no Oriente tem muito ritual de passagem. O bar mitzvah, quando o menino tem 12 para 13 anos, ele lê na sinagoga a primeira vez a Torá. É um ritual de passagem. O menino agora está se tornando adolescente, responsável pelas suas atitudes. A menina também. Esse ritual de passagem aqui, de desmamar, é porque o menino ficava com a mãe até os 6, 7 anos. Lembra da sunamita do profeta Eliseu? Que o menino está com o pai na roça, na ceifa. Porque quando o menino desmamava, agora com 6, 7 anos, esse menino não fica mais com a mãe. Esse menino agora vai com o pai. O pai vai para a roça, leva o moleque. O pai vai fazer compra, leva o moleque. O pai vai viajar, leva o menino. Porque o pai vai ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Quem faz isso é o pai, não é a mãe, na cultura judaica. Então com 6, 7 anos, a mãe diz assim, agora meu filho, faz o moleque virar homem. Ele desmama. Agora ele vai andar e aprender com o pai. Diga aleluia. Agora quando Isaac desmama, o que Abraão faz? Um banquete. Isaac nasce, Abraão não constrói nenhum altar. Isaac desmama, ele não faz altar. O que ele faz? Um banquete. Abraão agora, igreja, olha para mim. Abraão agora está fazendo banquete com a promessa, mas ele não constrói um altar com a promessa. E quando eu olho para a igreja brasileira, Deus tem me dado a graça de viajar esse Brasil de ponta a ponta. Quando eu olho para a igreja brasileira hoje, quando eu olho para a nossa igreja hoje, nós adoramos banquetes, mas nós temos dificuldade de construir altares. E não tem problema nenhum com banquete. O nosso Deus é um Deus de festa, um Deus que instituiu muitas festas. Mas Deus também nos chamou para construir altares. O nosso problema, irmãos, é que a gente faz aniversário de casamento e a gente gosta de um banquetinho. Vamos comer uma pizza? Vamos viajar? Vamos para a praia? Vamos ter uma noite? Vamos sair? Por mais simples, vamos comer um cachorro quente. Eu tenho mais de 20 anos de casado. Todo ano a minha esposa inventa um trem. Nem que seja um jantarzinho só nosso. Nós gostamos de banquete. A nossa filha faz aniversário, irmãos. A minha filha ela já começa a planejar o aniversário do outro ano. Que eu só tenho uma. Lá em casa é que nem bananeira, só dei um cacho. Então, a filha única. Eu falo, filha, você é a filha que eu mais amo. Ela fala, claro papai, o senhor só tem eu. E ela ama festa. O ano passado fez de 15 anos, agora esse ano fez 16 anos. Ela faz noite do pijama com as amigas. Ela quer fazer uma festa no sítio. Ela gosta de fazer festa da igreja. Nem que seja uma coisa simples, mas ela quer uma festa. Não tem problema, irmãos. Sabe qual é o problema? Deixa eu perguntar para você.
Qual foi o último altar que você construiu pelo seu casamento? Qual foi o último altar que você construiu pelos seus filhos? Irmão, olha para mim. Qual foi a última vez que você disse: dá licença, meu bem, hoje eu estou indo e eu vou tirar o meu dia, porque eu quero construir um altar só para Ele, pela nossa casa, pela nossa família. Qual foi o último dia? Qual foi o último altar que você construiu pela sua casa? Percebo que isso não está longe de nós. A gente olha para Abraão, o pai da fé. Ele faz um banquete, mas não constrói altar. A igreja adora, irmãos. A gente gosta de show. A gente gosta de festa. Qual foi a última vez que você disse: eu vou tirar um tempo de jejum pela minha igreja, pelos meus líderes? A Bíblia conta a história para nós, rapidão. Não precisa projetar não. O livro de Esther. O livro de Esther começa com um rei e uma rainha. O rei é um imperador chamado Xerxes, também chamado de Assuero. É o rei do Império Persa. Sabe quem são os persas, irmãos? O povo do Irã. O povo do Irã, eles não são árabes. O povo do Irã são persas. É desse rei aqui. O Império Medo-Persa dominava praticamente o mundo todo. E esse rei Xerxes, ele tinha uma rainha chamada Vasti. A Bíblia diz que era a mulher mais linda do mundo. Ela era tão linda e ele era tão apaixonado por ela, que ele mandou construir um palácio para ela. Assim como Herodes mandou construir um palácio para Antônia, a fortaleza de Antônia em Jerusalém. Esse rei, esse imperador ama tanto essa rainha, que manda construir um palácio para ela. Irmãos, o Império Persa era tão poderoso, que o Xerxes deu um banquete de 180 dias, 6 meses de festa. Tá bom para você ou não? 6 meses de festa. E quando terminou os 180 dias, ele fez mais 7 dias no jardim do seu palácio, só para o seu pessoal. E ele mandou chamar a rainha no palácio dela. E quando os seus servos foram chamar Vasti, o grande rei mandou te chamar para você ir, para que todos vejam a tua glória, a tua beleza. Vasti disse assim: diga para o meu rei, não vou não, porque eu estou fazendo o meu banquete com as minhas servas. Agora, irmãos, como é que o cara leva uma notícia dessa para o homem mais poderoso do mundo? Imagina a situação daqueles caras chegando, e o rei diz: onde está a minha rainha? E aquele servo diz: ela não vem, majestade, porque ela está no banquete dela, e ela não vem para a tua presença. Então a ordem é que nunca mais ela veja a minha face, que seja tirado o lugar dela, e que dê a outra, que se levante uma outra rainha. Quem que é levantada? Esther. Agora olha a diferença, pastor José. A Vasti não pode estar diante do rei, porque está fazendo um banquete. A Esther jejua 3 dias para estar na presença do rei. Pastor, não estou entendendo. Você está assim. Eu olho para a igreja, irmãos, e eu penso nessas duas rainhas, porque essas duas mulheres, a Vasti e a Esther, representam a igreja. E tem muita gente que não pode estar na presença do rei, porque está fazendo o banquete. Banquete com o quê? Com a promessa. Você não tinha nada, Deus te deu tudo. Eu estou cansado, irmãos, de ouvir crente dizendo: eu não tenho tempo, não tenho tempo de ir. Diga para o rei: eu queria, mas não posso, eu tenho reunião, eu tenho jantar, eu tenho festa, eu tenho uma viagem.
estão fazendo banquete com a promessa, mas não conseguem levantar um altar para Deus. Qual foi o último altar que você levantou para Ele? Qual foi o último dia que você virou as costas para todos e só olhou para o céu? Eu termino agora. Gênesis 22, de 1 a 2. Gênesis 22, de 1 a 2. Passado algum tempo. Quanto tempo, irmãos? Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é esse algum tempo. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho. Irmãos, Abraão não tinha outro filho? Tinha ou não tinha? E por que Deus disse: toma o teu único filho? Porque Deus só pede o que Ele dá, não o que você faz com as suas forças. Deus nunca vai pedir nada de você que Ele não tenha dado. Deus não deu Ismael para Abraão. Foi fruto da imprudência, da força e da precipitação dele. Tem muita coisa que a gente tem que pensa que foi Deus que deu, mas não foi. Abraão, eu quero o que eu te dei. O único filho. Abraão, tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe mostrarei, que lhe indicarei. Igreja, presta atenção. Vocês conseguem perceber que tem um déjà vu aqui, uma volta ao começo? Como é que a história de Abraão começa? Sai dessa terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que Deus está falando com Abraão agora? Pega o seu filho e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, você começou andando pela minha direção, debaixo da minha ordem. Você começou andando pela fé. Mas agora você não precisa mais, Abraão, você está rico. Você tem um filho. Você tem a promessa. Mas Abraão, a gente precisa voltar aonde você começou. Abraão, você começou a andar debaixo da minha ordem. E agora é a hora de você voltar a caminhar debaixo da minha visão. Vá para o lugar que eu vou te mostrar, Abraão. E pega o teu filho, o teu único filho. E faz o quê? Faz o que você começou fazendo. Abraão, você começou levantando um altar para mim. Mas você tem feito banquetes, mas não tem levantado altares. Irmãos, quantos anos Isaac tinha? Quantos anos Isaac tinha, irmãos? 37 anos. Tem muita gente que pensa que Isaac era criança. Quando Sara tem Isaac, Sara tem 90 anos. Quando Abraão e Isaac voltam daqui, Sara morre. Sara morre com 127 anos. Se ela tem Isaac com 90 e morre com 127, aqui Isaac tinha 37 anos. Presta atenção, irmãos. 37 anos. E Abraão não tinha construído um altar. Ele estava fazendo um banquete. Deus disse: Abraão, eu quero que você construa um altar novamente para mim. Eu quero que você se lembre de onde você começou. Abraão, um dia você entregou tudo para mim. Eu quero que você entregue o que você mais ama. Eu quero que você entregue o seu único filho. Igreja, o que eu estou pregando para vocês, Deus falou para mim. Em 1999, eu estava noivo, 5 anos noivo para casar. Eu tinha 2 empresas. Em 98 eu tinha me formado em Direito, a minha segunda faculdade. Eu tinha 2 boas empresas e o meu sonho era advogar. Em fevereiro de 99, Ele apareceu para mim. Jesus cruzou meu caminho.
E Jesus disse assim para mim: quero te fazer um convite, Jeto. Eu estava orando, pastor Zé. Eu estava dizendo: Deus, eu quero casar. Esse ano eu quero casar, abrir meu escritório, eu quero aumentar minhas empresas. Deus, eu plantei muito, agora eu quero colher. Eu tocava, eu cantava, eu ajudava na igreja. Mas as minhas ambições eram outras. E eu ouvi a voz de Deus como você está ouvindo a minha. Deus me disse assim: quem subirá o monte do Senhor? E quem estará no meu santo lugar? Deus disse: Jeto, eu quero te fazer um convite. Pega teus diplomas, coloca na gaveta. Vende o que você tem. Eu vou te ensinar a viver pela fé. Eu quero que você seja um pastor e nunca mais você vai trabalhar para o homem. O teu chamado é exclusivo, é diferente. Em março de 99, irmãos, eu entreguei tudo para ele. A minha noiva me abandonou, me entregou a aliança e disse: eu não vou ser mulher de pastor, o pastor passa fome. Isso foi em 1999. 25 anos se passaram, irmãos. Deus me deu esposa, me deu filha, me deu uma igreja com milhares. Deus me deu fama, me deu influência, me deu casas. Eu nunca imaginei que Deus fosse me agraciar tanto sendo um pastor. Mas no final do ano passado, irmãos, Deus me visitou com essa palavra. E Deus me disse assim: Jetro, você lembra quando a gente começou? Você me entregou tudo, Jetro. Você vivia jejuando, orando. Você vivia construindo altares. Agora, Jetro, tem muita festa. Tem muito jantar. Tem muita igreja grande. Eu quero que você suba a Moriá de novo. E eu quero que você me entregue tudo de novo. O que eu estou pregando para você foi o que Deus falou comigo. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Você lembra quando você não tinha nada? Você lembra quando você não tinha nada? E tudo que você tem foi Deus que deu. Muitos aqui não tinham esposa, não tinha filho, não tinha casa. Você lembra, minha irmã? Você não tinha uma casa, você não tinha nada. Deus te deu faculdade, Deus te deu casa, Deus te deu empresa, Deus te deu um diploma. E aí a gente se apaixona pela promessa. E a gente começa a fazer festa e banquete com a promessa. E a gente para de construir altares. Tudo para a gente parece difícil. E Deus tem trazido o meu coração de volta. E eu digo para vocês essa noite: não tem nada nessa terra que se compara a Ele. Nada. Não tem nada, irmão. Não tem banquete, não tem festa, não tem dinheiro, não tem fama. Tudo que vale a pena é quando você constrói um altar e Ele vem. É quando a presença dEle chega. É quando a gente escuta a voz dEle e você diz: Deus está aqui. Fica de pé, por favor. Eu sei que você já percebeu que desde o louvor há muito de Deus aqui nesse lugar. Quando aquelas menininhas se ajoelharam aqui, Deus não aguenta essas coisas, irmãos. Os anjos de Deus, eles aceleram a coisa. Há anjos de Deus designados para esse lugar. Há anjos de Deus que foram enviados exclusivamente essa noite. Não é porque eu estou aqui, é porque o novo tempo está chegando aqui nesse lugar. Eu venho como profeta de Deus para dizer: um novo tempo está chegando nessa família.
Um novo tempo está chegando nessa casa. Igreja, assim diz o Senhor. Chegou o tempo dos altares. Teve muito banquete, mas pouco altar. Deus está dizendo, é hora de voltar a Moriá. Abraão, eu tenho um lugar para você, Abraão. Abraão, um dia você ouviu a minha voz. Abraão, um dia você me entregou tudo. Eu quero que você faça isso de novo. Deus está nos chamando essa noite, irmãos. Deus está nos chamando essa noite. Feche os seus olhos.